Olá você, bom dia, bom dia, bom dia. É o PVM Café no ar para partilhar com você das coisas do Senhor nosso Deus e adentrarmos logo pela manhã cedo em busca de uma orientação dinâmica, cotidiana, prática, mas sobretudo divina, para banhar a nossa história, fortalecer a nossa trajetória e nos conduzir a um momento de conquista dentro do propósito diário da vida. O PVM é uma proposta que vem trazer para você critérios em Deus para obter uma vida melhor. PVM, para uma vida melhor. Eu estou muito feliz em estar com você já mais um dia, estar com você já pela manhã cedinho, 7h30, interagindo acerca das coisas de Deus e das coisas da vida de Deus na nossa vida, ao ponto de encontrarmos tudo aquilo que se faça necessário, né, para viver assim os critérios nossos. Que Deus seja louvado, né? Me parece que já está aumentando aí o número das pessoas que adentram. Eu conto sempre com os seus comentários, com as suas curtidas. Eu conto sempre com os seus compartilhamentos. Por favor, lance o PVM à frente. Compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Lance o PVM na sua linha de transmissão do WhatsApp. Faça comentários aqui conosco. Clique ali no joinha. Faça isso ir além de você. Se isso tem alcançado você, edificado você, faça isso ir além de você. Antes de dissertar tudo o quanto Deus tem para nos ministrar, hoje eu queria dar um testemunho e fazer um comentário acerca de uma experiência muito boa que eu e um bom grupo de pessoas vivenciamos ontem à noite. Ontem à noite estávamos aqui na nossa campanha de oração e vivenciamos um tempo e um momento magnífico, muito bom, de oração, de busca, de intercessão e de presença de Deus. Muitas pessoas estiveram ontem aqui na Comunidade Evangélica Nova Jerusalém, Ascenge, num período de oração, e foi assim algo magnífico, aonde Deus se revelou a nós. O telão da igreja não estava em funcionamento e ali se projetou-se uma imagem, da onde alguém bateu uma foto e na imagem saiu um coração, explícito, muito bem definido e claro. E essa imagem transcorre no Instagram Senge, e ali Deus revelou-se a nós, nos demonstrando que Ele estava no nosso meio, como Ele sempre está em nosso meio, com base no amor. O amor de Deus é bom, o amor de Deus é agradável, o amor de Deus perfeito e foi uma experiência maravilhosa. Amanhã retornamos nas orações noturnas de entre 19h30 e 20h30 e você deve vir participar, pois com certeza você irá presenciar muitos dos feitos de um Deus maravilhoso, justo, poderoso, vivo e fiel. O nosso dia de hoje vai ser um dia melhor do que foi o dia de ontem, como amanhã o dia será melhor do que o dia de hoje. Mas vamos viver cada dia ao seu tempo. Vamos viver cada momento ao seu tempo e celebrar o procedimento da glória de Deus. Um abraço muito forte para quem já está aí, Raquel Rezende, o pessoal dos Ensaios da Vida, Aline Ferma, minha amada esposa Helena Lalau, Cleusa Euler, Janete Floriano, Vilma Martinhago, Maria Fernanda Beijo Gigante no Coração, Graça Bittencourt, Nica Marcelino, Marciane, Deus abençoe, irmão Amarildo querido, Deus abençoe, Luciana, Edna, Jordana, Eliana Save, Jucenir, Deus abençoe, a Andresa, a Janete Floriano, o pessoal do Stories, Rodrigo, Michele Nuremberg, Tiago Dói, o querido Japa tá aí também, a Cíntia, o Marcos Augusto, amado Pretão, bom dia meu pastor, bom dia Marquinho, a Edinara, a Andresa, a Fran, a Adriana Brogli, glória a Deus, a Eliana Save, já falei, tô até meio perdido, Lucimere Júlia,
Ô Tuane, bom dia. A Dai do seu espaço, né? A Simone, Deus abençoe. A Polene, Deus abençoe. A Tainá, Deus abençoe. A Cíntia Cardoso, Deus abençoe. E que Deus abençoe todos aqueles que estão sobre a face da terra. Seja a bênção do Senhor sobre você. Por enquanto, eu ainda estou conseguindo sinalizar aqui e mandar um abracinho, mas estou percebendo a cada novo PVM que isso vai ficando ainda mais difícil, haja visto, né? O grande acesso, a grande aceitação e a participação dos irmãos. Você que está entrando agora, você que está ainda meio sonâmbulo, você que ainda está com a meleca no canto do olho, né? Assim que você se recuperar, você manda pra gente um toquezinho aqui nos comentários que, na medida do possível, a gente vai retribuir, porque a gente está muito feliz em poder usufruir da presença de um Deus Todo-Poderoso. Você que está na sua higiene pessoal, você que caminha nos corredores da casa, você que está coando o café, você que está colocando as misturas na mesa, o bolo, o pão, o queijo, o presunto e a margarina. Você que está adentrando no seu automóvel e me escuta via Bluetooth. Você que está no banho e o smartphone está em algum canto desse cômodo. Você que está me vendo e ouvindo, eu quero dizer uma coisa para você, eu tenho uma palavra maravilhosa da parte de Deus para a sua vida hoje. Eu já estou queimando, eu já estou muito feliz, animado e não vou me deter naquilo que Deus quer ministrar, mostrar, fazer, realizar e revelar para todos nós. E hoje eu quero partilhar acerca da experiência de um homem adulto e maduro e um jovem que quer se fazer homem. E ambos estão em busca de viver um propósito e precisam de algumas orientações e passos diários para alcançar a conquista que no propósito sempre há. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, na segunda epístola, no capítulo 2, nos versículos de 1 a 7, diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim entre muitas testemunhas ouvistes, confia a homens fiéis que sejam idôneos, para que também ensine a outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E, se alguém também milita, não é coroado senão militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considero o que o digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. O apóstolo diz a Timóteo, no versículo 1 da segunda carta, capítulo 2: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Uma boa ideia para se começar sempre um novo dia é estar fortificado. Porque os dias, apesar de serem bons, a melhora do dia passa pela dificuldade que nele há. Não há como identificar um dia bom somente pelas derrotas do dia, mas não dá para viver a excelência da bondade do dia sem encarar os desafios que nele sempre houveram. Dias são desafiadores, dias são para guerreiros, dias são para transpor barreiras, dias são para fazer dos problemas desafios. Muitos não vencem nos seus dias porque tratam problemas somente por problemas. Logo, esbarram nos problemas, travam nos problemas, não avançam em função dos problemas. Os problemas só deixam de ser problemas não somente quando alcançamos a solução deles, mas quando, sobretudo, não tratamos eles somente como os fatores que eles produzem, a saber, o medo, a fraqueza, o cansaço. Quando tratamos o problema só como problema, maximizamos os frutos deles. Mas quando olhamos para o problema além daquilo que ele é e o encaramos, então identificando que muito mais que problema para nós ele é desafio, então se torna um pouco mais fácil, apesar das dificuldades que ainda temos de transpor os problemas e fazer deles não um critério de paralisia,
mas uma fonte de trampolim, para que possamos dar um salto além daquilo que é barreira, resistência diante de nós. Para isso precisamos estar fortalecidos na graça que há em Cristo Jesus, segundo a orientação de Paulo a Timóteo. A graça de Deus é um favor imerecido. A graça de Deus é onde encontramos força, fé e esperança. A graça de Deus é aquilo que nos proporciona um impulso, um elevo intelectual, um elevo emocional, um elevo espiritual para caminhar acima de tudo aquilo que Deus não é, para que Deus possa fazer tudo aquilo que Ele é e possa nos enaltecer em tudo aquilo que a gente faz. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O vencedor dos vencedores, o campeão dos campeões, alguém tão humano quanto humano cada um de nós é. Costumo dizer eu, que em Cristo nunca alguém tão humano foi tão divino, sujeito às mesmas paixões, sujeito aos mesmos desafios, sujeito às mesmas tarefas diárias, cotidianas e desafiantes. Ainda assim seguiu, progrediu, viveu, alcançou, rompeu e esteve debaixo dessa graça, sendo ele a própria graça, para receber favores de Deus, que ainda que fossem imerecidos, se fizeram revelados, manifestos e constantes. E Paulo diz a Timóteo: que de mim entre muitas testemunhas ouvistes, confia a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Sabe, o que é que as suas experiências têm ensinado a outros? Quando a experiência não ensina, a vivência não foi perfeita. O fato é que as coisas vêm muito mais para nos fazer experientes do que para nos fazer sofrer, apesar que dentro do contexto do crescimento que traz experiência, a sofrência é parte do processo. Você quer conquistar coisas sem sofrer? Você quer viver uma nova vida sem sofrer? Sem fazer esforço? Sem proceder de forma varonil diante das demandas da vida, que para alguns são problemas, mas que para nós, a partir do tempo que eu chamo hoje, se tornam muito mais desafios, que para alguns são paralisia, mas para nós será trampolim. Ele diz: olha, ensina com o que tu sofreu, ensina com o que tu perdeu, ensina com a tua dificuldade, ensina com aquilo que tu alcançou. Quando é que a gente não ensina? A gente não ensina somente quando não vive. A gente, sobretudo, não ensina quando a gente não aprende com aquilo que vive. Muitas vezes nós não encontramos a possibilidade de ensinar, querido amigo PVM, porque a gente não aprende com aquilo que vive. A gente perde para aprender. E quando a gente ganha, não significa dizer que aprendeu, porque muitas coisas a gente ganha de mão beijada, logo não dá valor, então não tem nada para ensinar. Agora, quando a gente conquista com muita dificuldade, o poder da conquista também consiste naquilo que a gente ensina. O que você tem ensinado? O que a sua vida tem ensinado? O que a sua vida tem refletido? O que me toca é que Paulo diz para Timóteo: ensina para as pessoas, conforme aquilo que as pessoas me viram por testemunha, por aquilo que as pessoas ouviram de mim. Então Paulo está dizendo: olha, não é só o que eles ouvem, mas é o que eles veem acerca do que ouvem. Não é só dizer que é um bom profissional, é trabalhar direito no dia de hoje e o dia todo. Não é só dizer que vai estar no horário, é chegar um pouco antes esperando que o outro chegue. Não é de muita falácia, é de muita prática em cima do que se disse. Aí então o perfeito testemunho se manifesta e o ensino se torna algo inerente. Deus quer fazer dos nossos dias melhores para que nós possamos fazer com que as pessoas que estão envoltas diante de nós vivam melhores dias através da gente também. Deus quer fazer com que a gente seja um testemunho, uma referência de paz, serenidade, alegria, verdade, de conquistas muito mais internas do que externas.
Muitos têm muitas coisas, mas não tem nada para dar. Muitos têm muito dinheiro para presentear, tem um dinheiro para pagar um almoço, mas falta uma palavra amiga, falta um estender de mãos, falta um abraço sincero, falta um sentimento verdadeiro que aflore na vida do outro, uma qualidade de vida interior, que é o propósito maior da existência de todos. Nós podemos viver uma vida melhor. A Bíblia é munida de tudo aquilo que a gente precisa para relacionar o consenso de existência nossa, nos qualificando interiormente, nos dando satisfação de vida e um senso efetivo, real, progressivo, magnífico, de paz, de amor e de qualidade real de vida. Então, o apóstolo Paulo, e a base do PVM hoje pela manhã, é a segunda carta a Timóteo, capítulo 1, dos versículos de 1 a 7, e o apóstolo Paulo ensinando para Timóteo como pode fazer para ter uma vida diária melhor. Ele diz no versículo 3 o seguinte: sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus. Um novo dia amanheceu, é ou não é verdade? Estamos de manhãzinho cedo. Um novo dia amanheceu. Seja bem-vindo ao campo de batalha. Seja bem-vindo à milícia. Seja bem-vindo ao bom combate. Mais um dia para trabalhar, mais um dia para estudar. No caso da criança, mais um dia para brincar. Mais um dia para você arrumar a sua casa, para fazer o almoço novamente, um novo cardápio. Mais um dia, você que não acordou aqui é cerca de 7h35, 7h40, mas já estava acordada desde as 6 da manhã, arrumando as coisas, pondo a mesa, fazendo a higiene pessoal das suas crianças, passando o uniforme escolar, batendo em revista na mochila dos filhos. Mais um dia para batalhar, mais um dia para ter desafios, mais um dia para vencer. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Sofrer não significa morrer. Sofrer não significa se entregar. Sofrer não significa desistir. Eu quero dizer uma coisa importante para você. Eu fui professor de educação física em exercício por mais de 20 anos. Me fiz também um técnico de basquetebol e lidei com muitos jovens pré-adolescentes também. E o que me chamava a atenção é que, como eu, enquanto técnico de basquete, lidei sempre com pessoas muito altas. E muitas vezes o menino vinha treinar comigo, treinava por 1 ou 2 semanas, logo pois em seguida reclamava de dores nos joelhos intensas. Os joelhos inchavam. E eu, enquanto inexperiente, pegava aquelas crianças, orientava os pais e, quando não, as levava ao médico. O médico diagnosticava e o resultado do diagnóstico é que aquela criança não tinha absolutamente nada. E eu perguntava, como pode não ter nada estando nesse estado? E o médico dizia, professor, isso faz parte das dores do crescimento. Essa criança cresceu demais e a sua estrutura óssea e muscular não estava preparada a isso. Aliada aos exercícios diários dos treinamentos, o corpo sentiu. Isso vai passar. O corpo, naturalmente, em função da sua própria imunidade, vai gerar resistência e capacidade para que essa criança sofra com os impactos precoces do treinamento de um atleta. Então ele estava crescendo e, uma vez crescendo, se qualificando, e uma vez se qualificando, a vida oportunizando ele a se tornar um atleta e ter ganhos e recursos com isso. Em resumo, ele estava crescendo tanto por dentro quanto por fora, mas crescendo em dores. Você, eu tenho certeza que a cada novo dia se projeta para ter crescimento. No entanto, o crescimento traz dores. Talvez no dia de hoje você vai ser promovido, mas talvez também antes disso você seja xingado. Talvez hoje você vai ser desprezado, mas até o final do dia Deus fará de você exaltado. Você precisa entender que os sofrimentos na vida daquele que tem propósito para uma vida melhor fazem parte do processo
do crescimento em Deus dentro da própria vida. Você não sofre para morrer, você sofre para crescer. O apóstolo Paulo entra nessa conversa com Timóteo na segunda carta, capítulo 7, versículos de 1 a 7, em 3 pontos que eu vou compartilhar com você no PVM hoje de manhã, muito interessantes. E antes de adentrar nisso, eu estou acompanhando aqui online e estou vendo que só sobe o número de visualizações, o número de conexões. Você que chegou há pouco, você que está chegando agora, nesse momento eu não tenho tempo para citar seu nome e lhe mandar um abraço. Mas eu me encontro muito feliz e satisfeito por perceber o grande número de pessoas que estão participando do PVM conosco. Se você está sendo edificado, compartilhe. Por favor, compartilhe. Se você está sendo edificado, por favor, me mande um recado aí pelo comentário agora. Diga, pastor, que palavra, estou sendo edificado. Que Deus te abençoe, porque a bênção de você sobre mim é a minha bênção sobre você. Então eu recebo de você e você de mim. Então não é somente uma bênção, se tornaram duas. Então a porção já se tornou dobrada aqui. E a porção dobrada entre eu e você e entre nós, todo esse grupo que está no PVM ao vivo agora, não é somente uma porção dobrada, mas uma porção multiplicada do amor de Deus sobre todos nós. Talvez você pense, o pastor Toninho está empolgado. É claro que eu estou empolgado. Eu estou aqui no estúdio cheio de Deus, né? E podendo fazer que você se torne cheio dele, e nós dois cheios vamos transbordar a favor de todos aqueles que de nós se aproximarem. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, queridos, diz assim: ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Você é um soldado de Deus. Foi Deus que alistou você para a guerra. Você que tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você tem o seu nome escrito no livro da vida. Deus alistou você para a guerra. Quem o alistou, o capacitou. No entanto, por que nós, alistados por Deus para a guerra, sofremos sem crescer, sofremos sem conquistar? Ele está dizendo, ninguém que milita nesta vida, que batalha nesta vida, se envolve, se embaraça com negócios dessa vida para poder agradar aquele que o fez alistado. Em resumo, o apóstolo está dizendo, olha, o soldado tem que ter foco. Não é só ser um soldado, mas segundo o versículo 3, um bom soldado. Um soldado focado. No versículo 3 da segunda carta de Timóteo 2, o apóstolo fala que o Timóteo tem que ser um bom soldado. No versículo 4, ele fala que ele é um soldado alistado, que não se embaraça com o negócio desta vida e agrada quem o alistou. Então agora eu tenho que ser um soldado focado. Para que você possa vencer na vida, você tem que ser um soldado, bom soldado, um soldado alistado e um soldado focado. No dia de hoje você não pode perder o foco. Se você perder o foco, você não alcança o propósito. Muitas pessoas têm propósito. Muitas pessoas amanhecem de manhã com a agenda prontinha. Há planejamento, há desejo. Não há alcance, não pela falta de capacidade, não pela falta de planejamento, mas pela perda do foco. Não deixe que pequenas coisas façam você perder o foco hoje de manhã. Não desanime você, vendedor, pelo primeiro não recebido. Ou também não desanime por 50 nãos recebidos ao longo de todo o dia. Enquanto o dia ainda não terminar, você vai receber o sim, que será o suficiente para suprir todos os nãos que foram antes disso. O soldado tem que estar focado, direcionado. Foco é saber dizer não a tudo aquilo que te tira do propósito. Então, tudo aquilo que te tira do propósito, foco é saber dizer não a isso. Saiba dizer não às coisas que tiram você do propósito. Diga sim para você mesmo, diga sim para o Deus que o capacita. Siga à frente, avante na milícia, porque você é um bom soldado alistado por Cristo. Foco também é saber agradar aquele que o chamou. Agrade o seu patrão,
agrade o seu marido, agrade o seu professor, agrade o seu cliente. Foco também é saber agradar aquele que o chamou, pois quando você agrada com quem vivenciou, você alcança a força maior, a plenitude, o todo do seu propósito. Quando você não sabe dizer não àquilo que lhe tira do propósito, você se encontra distanciado do alvo e do objetivo. Você precisa ficar muito atento, porque uma vida melhor é uma vida com alvo e objetivos realizados. Isso alegra a alma, isso satisfaz o coração e isso eleva o espírito. Eu dizia para você que há 3 orientações da parte de Paulo para uma vida melhor na vida de Timóteo. A primeira das orientações é que ele vá à luta, saiba lidar com o sofrimento e se faça um soldado focado. Versículos 3 e 4. No versículo 5 a palavra diz: se um atleta também milita, não é coroado, senão militar de forma legítima. Então, primeiro ele fala de um soldado, agora ele fala de um atleta. Para que você tenha um dia melhor, você precisa ser um soldado focado, mas você também precisa ter algumas nuances e características de um atleta. A chave de um atleta é a disciplina. A chave de um soldado é o foco, mas a chave de um atleta é disciplina. Se você não tiver disciplina, você não teve um dia melhor ontem e muito menos um dia melhor hoje vai ter. Você precisa ser alguém disciplinado. Quem não se submete à dor da disciplina vai chorar amanhã com a dor da perda. A disciplina também dói. É você ir aonde não quer para realizar o que precisa. É você levantar de manhã cedo e pensar: se eu pudesse hoje eu não ia, mas hoje eu vou porque preciso. Não é uma questão somente de poder ou de querer, mas de necessitar para alcançar e realizar. Você precisa de disciplina para todas as tarefas do dia de hoje, as programadas e as surpresas. Você precisa de disciplina. Você precisa de disciplina para fazer de novo a mesma coisa de forma melhorada do que foi feita antes. Você precisa de disciplina. Você precisa de disciplina para cumprir os horários. Você precisa de disciplina para fechar a sua agenda. Você precisa de disciplina para cumprir a sua meta. Você precisa de disciplina não somente para se sujeitar ao outro, mas para vencer a tentação de não querer realizar o que você é em torno daquilo que você precisa e pode fazer. Você precisa de disciplina. Logo, nós precisamos seguir e prosseguir nas orientações para uma vida melhor, na vida de Paulo, conforme o critério que ele ensina a Timóteo. Quais são os fatores importantes da disciplina na sua vida? Você precisa de disciplina para manter esse corpo saudável. Você precisa de disciplina para manter a programação da academia. Você precisa de disciplina para manter a programação da caminhada. Você precisa de disciplina para fechar essa boca e comer na medida. Porque nós nos alimentamos pela boca e não somente pelos olhos. Tudo está voltado, relacionado à disciplina. Você precisa de disciplina para terminar o livro que começou a ler. Você precisa de disciplina para terminar a série que está gostando de ver. Em tudo, com tudo, por tudo e para tudo, você precisa de disciplina para ter uma vida melhor. O atleta não precisa só de disciplina, mas precisa, dentro da disciplina, manter a conduta do treinamento. O treinamento cansa, o treinamento dói, o treinamento cobra. O que me chama a atenção é que o treinamento sempre cobra além daquilo que ele já deu. Quanto mais você rende no treinamento, mais o técnico cobra de você. Quanto mais você dá, mais ele quer.
Eu vou dizer uma coisa para você, quanto mais você dá na empresa, mais o patrão quer. E quanto mais o patrão quer em torno daquilo que você dá, mais do patrão você recebe pela dignidade daquilo que você fez. Então dê sempre mais para ter sempre melhor. Muitas vezes nos falta disciplina para isso. E aí deixamos de vivenciar tudo aquilo que se faz reservado para cada um de nós. Eu quero dar um toque no pessoal da técnica que tem um ruído aqui. Quem sabe você possa dar um ajuste para o melhor som do pessoal que está na live. Mas eu vou seguir com você com muita tranquilidade. Eu entendo que você está me ouvindo, porque eu estou disciplinado naquilo que eu quero fazer. Eu estou disciplinado naquilo que eu quero realizar. E nós vamos alcançar junto a capacidade de fazer valer o desejo de Deus para nossas vidas. Antes de fugir desse texto, desse contexto aqui que eu estou falando do atleta, da disciplina, eu quero falar uma coisa importante para você. Uma maratona tem 42 quilômetros. Aos atletas de ponta, e inúmeros são em cada maratona, não podemos ao certo definir a quantidade deles, mas sempre geralmente acima de 100 pessoas. E os atletas adentram da maratona para correr 42 quilômetros. O pelotão de elite tem o desejo de entre eles chegarem em primeiro. Mas não é só uma questão de chegar em primeiro ao ponto de chegar na frente daquele que veio atrás. Mas eles correm contra o tempo. Numa maratona, eles correm contra o tempo. Quem fizer um menor tempo vai ser aquele que chegou primeiro. No entanto, quem chega primeiro, em função dos números escritos, são a minoria. Por que os demais não desistem? Por que aquele que chega por último também não desiste? Porque para um atleta de maratona, o mais importante do que vencer é chegar. Não desista, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Não é somente ser o melhor empresário, não é somente ser o melhor atleta, não é somente ser o melhor professor, não é somente ser o melhor vendedor, não é tão somente ser o melhor empreendedor. Não é uma questão de chegar na frente, é uma questão de chegar. Não é uma questão de chegar primeiro, é uma questão de chegar. Por quê, pastor? Porque ele já venceu por nós. Nós só precisamos cumprir a trajetória que ele fez. E dentro da trajetória que ele fez, já nos abriu as portas, já nos abriu o caminho, já colocou o peito na fita, já nos proporcionou uma vaga no pódio. Você não precisa chegar primeiro, você só precisa chegar. Talvez no dia de hoje, no final dele, você não foi o primeiro naquilo que gostaria de ser, mas você já chegou no posicionamento naquele que o primeiro foi. Pastor, quando eu vou ser o primeiro? Quando chegar o tempo. Lembre-se que no comentário que fiz acerca do atleta da maratona, o que vale para ele não é a posição, apesar do valor que a posição tem. O que vale para ele é fazer a trajetória no tempo mais diminuto possível para estar em primeiro ou entre eles. O versículo 6 da segunda carta de Timóteo 2 diz: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos seus frutos. O lavrador é aquele que tem um trabalho paciente. O lavrador é aquele que tem um trabalho a longo prazo. O lavrador ele tem que virar a terra, ele tem que tirar o mato, ele tem que lançar as sementes. Todo o trabalho do lavrador não tem um resultado imediato. É algo que se dá, que se manifesta, que se projeta a longo prazo. Muitas vezes você não tem a alegria do resultado porque não consegue suportar o prazo. Você pensa que é Shazam, fazer a coisa agora e colher a coisa já. Você se porta como aqueles desenhos animados em que se lança a semente na terra, se pega o regador e joga água ali e a árvore já vem, já dá seu caule, já dá suas flores, já dá suas folhas, já dá seu fruto e já come na hora. Não. O lavrador é aquele que tem um resultado do seu trabalho a longo prazo. Por favor, no dia de hoje não desanime.
Talvez você pense, mais um dia aqui, mais um dia fazendo isso e não alcancei ainda o resultado que eu gostaria. Você não alcançou o resultado que você gostaria, mas você está construindo o resultado que você terá. Não se constrói uma casa da noite para o dia. Demanda um tempo, é tijolo sobre tijolo, é detalhe sobre detalhe. Mas ali se vê uma casa pronta, apesar dela ainda não estar totalmente construída. Muitas vezes você abre mão do seu trabalho e da sua conquista, porque você quer ver pronto aquilo que já está dentro de você, mas se faz necessário construir aquilo que você quer. O lavrador não tem somente um trabalho paciente, ele tem um trabalho duro. O trabalho do lavrador é duro, é debaixo de um sol escaldante, é de manhã cedo no inverno com a geada na cabeça. O trabalho do lavrador é duro, ele tem que arar a terra, ou seja, virá-la, lançar as sementes. E depois que a semente começa a dar seu broto, ele tem que estar lá todo dia, tirando as ervas daninhas ao redor do fruto que ele plantou. E quando o fruto começa a ficar bonito, querer se manifestar, então agora o lavrador está lá de novo, espantando as aves de rapinas, mandando embora as moscas que picam o fruto, ou amadurecem de forma precoce. Eles não temos condição de consumi-lo, porque apodrecem. O trabalho dele não é só paciente, mas é um trabalho duro. Eu quero dizer uma coisa para você que vai ver uma plenitude de edificação e conquista. Paciência. Comporte-se como um lavrador, conforme as orientações de Paulo a Timóteo, para que ele tivesse uma vida melhor. O lavrador, além de ter um trabalho paciente e duro, todo o trabalho dele não depende só dele. Ele pode ter feito tudo certo, ele pode ter virado a terra certo, pode ter botado a semente no tempo certo, pode ter mandado embora as aves de rapina, pode ter tirado as ervas daninhas ao redor do fruto que está sendo produzido, mas precisa chover no dia certo, na quantidade certa, precisa dar sol na quantidade certa, se a geada for violenta, seca tudo. Então, apesar dele ter o controle daquilo que lavra, tem a dependência daquele que capacita. Ele tem o controle porque ele tem a capacidade de realizar, mas ele não tem o total controle porque ele tem a dependência do Criador. Não adianta você ser exímio em tudo que faz. Talvez você não encontre o resultado pela sua capacidade, porque você não reconhece a dependência de Deus. Nós dependemos de Deus para tudo, em tudo, não adianta. Você depende de Deus, eu dependo de Deus. Nós dependemos de Deus. Se você não se colocar dependente de Deus, você vai perder na sua independência. Homens e mulheres, seres humanos literalmente independentes, vão se perder no seu próprio governo, pois jamais a criatura tornar-se-á maior do que o Criador. Lance o seu dia para Deus. Talvez você esteja levantando para ir à luta. Diga: Deus, vá comigo. Deus, me ajuda. Deus, me capacita. E ao final do dia que eu chamo hoje, diga: Deus, muito obrigado, porque em tudo contigo em ti me tornei muito mais do que vencedor. O PVM de hoje pela manhã está tomando o seu final. Mas antes disso, eu quero dizer algo muito importante para você. O apóstolo Paulo disse para Timóteo muitas coisas pelas quais mantenho o meu foco em 3. A primeira, ele disse: ser um soldado, um bom soldado, um soldado focado. Que no dia de hoje você tenha o foco de um soldado, a disciplina de um soldado e dissipe toda a adversidade que é filha do inimigo. Ele também disse: seja como um atleta, não seja somente como um soldado. Tenha disciplina, suporte o treinamento, não desista jamais e com certeza você terá um lugar no pódio. E por fim ele disse: para ter um dia melhor, Timóteo, seja como um lavrador. Persevere, perseverança, não desiste, não desanima, continua, vai à frente, persevera. Esse é mais um dia para te viver o propósito,
ainda que você ainda não tenha o vivenciado, se você perseverar, você vai colher bons frutos. O salmista disse: aquele que segue semeando e chorando alcançará em tempo oportuno muitos feixes, conforme o critério dos seus frutos. Se você tem chorado, eu quero dizer uma coisa para você: as suas lágrimas vão regar as sementes de paz, de vida, de esperança e fé que eu lancei sobre você hoje pela manhã. E tais lágrimas vão regar essas sementes que haverão de produzir frutos a 100, a 30, a 60 por um, porque Deus é fiel. Assim nós fechamos o nosso PVM de hoje. Por favor, não saia daí ainda. Quero ver se identifica algumas pessoas aqui para lhes mandar um abraço. É muita gente, eu não vou conseguir. Mas que Deus, é que é muita gente. Eu pensei que eu ia conseguir, mas é muita gente. Obrigado, pessoal, por estarem credibilizando a gente e por estarem acreditando na vida de Deus através de nós para edificar a sua vida. Lembrando sempre, antes de orar para encerrar o PVM, que nós estaremos aqui todos os dias, a partir das 7h30 da manhã, entre segunda e sexta-feira, ao vivo, trazendo para você essa palavra de edificação para que todos tenhamos um dia e uma vida melhor. Dando uma passada breve na Agenda Senge, hoje, quarta-feira, com o pastor Marcos Poleto, o nosso culto da vitória, a partir das 19h30, com o tema Minha Casa. O que é necessário para que a minha casa viva melhor, em graça e plenitude, conforme os padrões e princípios de Deus. Venha, participe conosco desse culto, com certeza você será muito edificado. Estamos em contagem regressiva. Próximo domingo se dá início à nossa conferência de Páscoa. Adentrando na Semana Santa, estaremos em 4 reuniões noturnas, com muita glória, poder de Deus e maravilha. Você com certeza será surpreendido. Domingo, segunda, terça e quarta-feira da próxima semana, a Semana Santa. Vamos orar. Deus de amor e graça, muito obrigado por esse tempo que Ele trouxe para nós uma vida melhor. Obrigado pelo programa de hoje, por tudo aquilo que Tu fez, realizou, manifestou a favor de nós. E que cada um entre todos aqueles que me veem e ouvem, não somente ao vivo, mas sobretudo no tempo, que é o tempo do agora, possam ter se sentido edificados por aquilo que o Deus de todo tempo ministrou a vida e coração de nós. Enfim, eu Te louvo, adoro, glorifico e agradeço por todas as coisas e assim faço, em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço, Deus abençoe você sempre e até a próxima edição PVM. Deus abençoe.